Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre os fatores climáticos. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para falar mais um pouco para vocês de um conteúdo lindo dessa ciência geográfica. Saca só, pessoal, fatores climáticos. Fatores climáticos são fatores que modificam, que fazem alteração, transformação da característica climática. Afinal, clima é o estudo do tempo atmosférico. São padrões que a atmosfera acaba tendo num dado período de tempo, numa determinada estação do ano, que confere a ela a sua peculiaridade. Então, a modificação dos elementos climáticos, da temperatura, da umidade e da pressão principalmente, vai acontecer e formar o tipo climático. Mas esse tipo climático vai ter a alteração dos elementos climáticos promovidos pelos fatores climáticos. Então esses fatores são aquilo que vai alterar todos os elementos. E esses elementos então vão sofrer aí a ação desses fatores. Quais são esses fatores? A começar por esse bonito aqui, ó, a latitude. A latitude, ela vai ter uma importância muito forte nesses fatores climáticos, uma vez que ela vai ser responsável pelo nível em que a insolação vai chegar na superfície terrestre. Como assim? Vamos imaginar que nós temos nas áreas próximas da linha do Equador a luz do Sol chegando de maneira mais perpendicular, de uma maneira a 90 graus, reta, direta. O foco da luz vai ser muito mais fácil, muito mais forte, próximo da linha do Equador. Agora, à medida em que essa luz chega nas áreas de climas mais temperados, ou seja, próximos ou do Trópico de Câncer ou do Trópico de Capricórnio, essas radiações solares, elas vão chegar mais inclinadas. Portanto, elas vão chegar mais difusas, elas vão chegar mais espalhadas na superfície. Então ela vai ter um espaço maior a ser iluminado, porém com uma radiação menor. Assim, nós vamos ter então essa diferenciação, chegando até as áreas do polo, onde a inclinação dessa luz vai ser bem menor. E, consequentemente, a luz vai ficar ainda mais espalhada, ainda mais difusa, chegando até em épocas e estações do ano em que talvez a luz nem consiga chegar. Então a latitude acaba sendo muito importante nesse conhecimento sobre a insolação, sobre a forma com que a luz vai chegar. É isso que a gente precisa entender já de cara sobre os fatores climáticos. Regrinha básica, segura, presta bem atenção. Quanto maior a latitude, menor vai ser sempre a temperatura, devido a justamente essa insolação. Fechou? Guardou essa informação, né? Agora presta atenção. Assim como a latitude, a altitude também vai ter essa regrinha. Da mesma maneira que quanto maior a latitude, menor a temperatura, quanto maior a altitude, também menor a temperatura. Só que o que vai variar aqui vai ser não a insolação, mas a pressão atmosférica. Nesse caso, quanto mais tivermos de altura de um relevo, menor vai ser a coluna de ar que nós vamos ter sobre esse espaço. Consequentemente, vai ter uma pressão menor. Pressão menor vai ter uma menor compactação do oxigênio e o Sol vai aquecer menos. Dessa maneira, quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura porque vai ter uma menor pressão atmosférica. Tá entendido até aqui? Então vamos lá. Latitude maior, altitude maior, temperatura menor, ok? Vamos seguir. Maritimidade e continentalidade. Esses elementos aqui são muito importantes, só que ele vai se referir à temperatura, não necessariamente a sua questão nominal, mas sua variação durante o dia ou durante estações. Maritimidade e sua irmã, a continentalidade, ela vai dizer respeito principalmente sobre a proximidade que um espaço geográfico tem do mar ou mais interiorizada nesse continente. Quanto mais próximo do mar,
mais ele vai ter a facilidade de troca de calor entre a terra e a água. Um esquema bem fácil para vocês entenderem é quando vocês chegam na praia às 10 horas da manhã de um dia de verão, todo bonito, aquele vento passando, ai que delícia, que gostoso, vai lá, coloca a bermuda, as meninas colocam o biquíni, sai correndo na areia da praia. E a areia da praia está pelando de quente. Aí você sai pulando igual a lagartixa no deserto porque aquela areia está muito quente. E aí chega na água e a água está trincando de gelada. Afinal, por que isso está acontecendo? Porque existem variantes diferentes de absorção de temperatura. Consequentemente, a luz do sol vai ser absorvida e refletida de modos diferentes na areia da praia e na água do mar. Assim, a areia vai esquentar muito rápido, então, consequentemente, vai ficar mais quente e o ar mais quente vai ficar menos denso, que vai se elevar. E o ar que está na praia, ou melhor, na água da praia, vai ser levado para a areia e vai fazer então uma troca de calor constante. Quando chega a noite, o que vai acontecer? Um movimento contrário, porque a água do mar ainda vai estar quente, só que a areia já se esfriou. Então, como a água do mar está quente, o ar que está em cima do mar vai estar quente, vai se elevar e o vento vai se levar da areia da praia para a água. Então, se de dia ocorre a troca de calor num sentido, à noite ele vai gerar a troca de calor no outro sentido. Então, a variação da temperatura próximo do mar vai ser sempre pequena. Agora, nas áreas mais interiorizadas, nas áreas mais adentro do continente, vamos dizer assim, ela vai sofrer o efeito da continentalidade, pois não vai ter a água da praia. Nesse sentido, durante o dia, ela vai esquentar, esquentar, esquentar muito. Quando chegar à noite, essas temperaturas vão despencar. Então, essa grande variação de temperatura vai acontecer em áreas onde não estão próximas do litoral. Essa variação, nós costumamos chamar ela de amplitude térmica. Essa amplitude térmica é muito importante para o estudo das características dos tipos climáticos. Fechou? Então, nós temos aí a maritimidade, quanto mais próximo do litoral, menor vai ser a amplitude térmica. A continentalidade, quanto mais afastado do litoral, maior vai ser a amplitude térmica. Fechou? Continuando. Correntes marítimas. As correntes marítimas são algo como rios nos oceanos. São partes que fazem fluxo dessas águas oceânicas que percorrem o planeta inteiro. Elas podem ser correntes marítimas quentes e correntes marítimas frias. Quando uma corrente marítima fria passa perto do continente, ela tem a capacidade de sequestrar toda a umidade que está ao redor, fazendo com que naquela parte do continente não tenha tanta chuva, pois vai impedir o ciclo hidrológico. Agora, se uma corrente marítima quente passa perto deste continente, ela vai fazer evaporação e vai dar uma condição de maior quantidade de chuvas para aquele continente. Normalmente, quando nós temos a presença de uma corrente marítima fria, vamos ter a presença de uma área de clima desértico próximo deles. Agora, quando nós temos uma corrente marítima quente passando, é muito provável que tenham climas de origem tropical ou equatorial por perto. Fechou? Agora, continuando, falando sobre massas de ar. As massas de ar são vias, são caminhos, o ar em movimento vão trazer os elementos climáticos de um ponto do espaço geográfico para outro, como por exemplo a temperatura, a umidade e a pressão. Você muito provavelmente já deve ter visto a repórter do tempo, que vai mostrar para a gente as características do estado momentâneo da natureza do dia seguinte. E vai dizer assim, uma massa de ar polar está entrando no Rio Grande do Sul e vai fazer as temperaturas diminuírem na região sul. Bom, massa de ar polar. Da onde está vindo essa massa de ar, que é polar, da região dos polos? Como que são as características do clima no polo? Frio, úmido. Então, essa massa de ar polar vai trazer temperaturas baixas e muita umidade para outros lugares.
É essa a ideia da massa de ar. A massa de ar, então, vai trazer os elementos climáticos de um ponto para outro do espaço geográfico. Da mesma maneira, como massas de ar quente vindas da Amazônia, que ela é quente e úmida, vai trazer chuva para a região de São Paulo. São Paulo é conhecido como a terra da garoa por causa da umidade vinda da Amazônia, certo? Agora, por falar nisso, nós temos o relevo e a vegetação, que também são muito importantes fatores climáticos. A vegetação, quando ela tem em uma quantidade muito forte, ela vai fazer a evapotranspiração e transformar a região numa área extremamente úmida. Agora, além dessa condição extremamente úmida, o relevo também pode fazer o impedimento dessa umidade de um ponto para outro, causando um tipo de chuva conhecida como chuva orográfica, em que a umidade é barrada pela ação da montanha e que, ao tentar ultrapassar, acaba chovendo antes e o que passa é somente ar quente e seco, causando áreas de clima semiárido, por exemplo. Buenas, temos aqui então, pessoal, todas as informações sobre os fatores climáticos. Eu vou sair de cena, você vai tirar aquela foto, você vai dar aquele print para você mandar ver nos estudos aí, beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Falou, tchau, tchau.